senti trazer um bocadinho do meu caminho. E por isso o tema que eu escolhi foi a mudança. Mudança, e associada à mudança está a coragem. E então apeteceu-me falar um bocadinho disto, porque eu acho que para já tem sido um tema muito falado e abordado nas minhas consultas. Tenho muitas pacientes a querer mudar de vida, a querer seguir o seu coração. E então eu senti que esse era um tema muito importante para trazer hoje. Quando eu falo que esse caminho tem muito a ver comigo, porque quem não conhece a minha história pode ir ao meu site, raquelfonseca.pt, está lá um bocadinho resumida, mas também eu mudei a minha vida completamente, muito num chamado que eu tive do meu coração, em que a dada altura eu sentia que eu gostava muito do que eu fazia, e eu venho da área da radiologia, sou licenciada em radiologia, trabalhei 15 anos no Hospital Santa Maria, e a dada altura dentro de mim eu comecei a sentir que o meu corpo ia para o hospital trabalhar, mas que a minha alma já não. E isso foi uma coisa muito forte e que me obrigou a fazer uma introspeção muito grande. Na altura eu também estava a passar por um momento mais delicado e portanto da minha vida, estava-me a separar, a minha filha era muito pequenina e nessa altura eu acho que a vida empurra-nos sempre para o sítio certo, para quando e que nos ajuda ao nosso caminho, fazermos conhecer o nosso caminho, e nessa altura já eu senti que eu tinha que fazer uma pausa para precisamente conseguir sentir o que é que me estava a acontecer, o que é que eu estava a sentir dentro de mim, porque ainda por cima eu gostava muito do que eu fazia, não era aquela situação de não gostar do que eu estava a fazer, eu adorava, mas a minha alma já não ia para lá, era só o meu corpo. E isso começou a ser muito desgastante para mim e a deixar-me muito triste, às escondidas. E foi um processo que demorou cerca de 1 ano e meio, que maturei dentro de mim em segredo durante 1 ano e meio, porque seria um salto muito gigante para o desconhecido. Eu estaria a alargar uma vida certa e segura, segundo os paradigmas da sociedade, com ordenado fixo ao fim do mês, um currículo muito bom, um desempenho muito bom, e portanto eu não teria nada para estar a mudar. E ainda por cima, na minha altura, eu quando quis mudar era mudar para o nada, porque eu sentia que não era aquilo já, mas não sabia ainda o quê. E portanto eu fiz uma pausa, depois resolvi mais à frente avançar, dar esse salto de coragem, e despedi-me. E continuei sempre, e nessa altura fiz uma pausa de recolhimento, cerca de 1 ano mais ou menos, a viver das minhas poupanças, mas sempre muito fiel ao meu coração, e que me custou muito. E portanto, e porquê é que eu quis trazer isto hoje? Porque eu às vezes, quando ouço a falar de mudança, e às vezes temos de ter um bocadinho muito cuidado quando ouvimos esta coisa às vezes do pensamento positivo, não é? Faz o que tu sentes e vai e muda e vai atrás, e se aquela pessoa conseguiu, tu também consegues. E isto é muito importante, sim, mas há que ter uma sensibilidade em relação a isto. Porquê? Para já, porque quando eu ouço isto, e já quando eu ouvia falar mesmo antes do meu caminho, parecia uma coisa muito fácil dos corajosos, não é? Que era possível, era preciso então eu sentir aquela força e aquela coragem dentro de mim para então eu conseguir dar o salto. Estão a ver? Uma coisa meio tipo super-herói. E neste processo, quando eu comecei a sentir que eu não estava bem, no sentido de, não que eu não estivesse a gostar do hospital, mas que já não era ali que eu tinha que estar, eu estava sempre à espera, primeiro que tudo, que aquela vontade que era visceral, era todo o meu corpo a dizer-me todos os dias que não era para estar ali, mas eu sempre à espera que isso passasse, que essa sensação passasse, a dada altura até a rezar para que começássemos os dias a correr mal, para ver se eu tinha alguma coisa em que me agarrar para fazer a minha mudança, para dar o meu salto.
E isso nunca acontecia, muito pelo contrário, sempre tive muito carinho dos doentes, sempre adorei trabalhar com pessoas e tinha muitos elogios e sentia muito acarinhada, então era muito difícil para mim. Então, por eu ter percebido que, portanto, se eu estivesse sempre à espera de não ter medo para mudar, por exemplo, não é? Porque também quando nós lemos coisas do pensamento positivo, não tenhas medo e salta e confia em ti, parece que é uma coisa que tem que se buscar lá fora, tipo do género, algo que eu tenha que consumir, quase como uns cereais que eu tenho que comer para conseguir sentir aquilo, estão a ver? Então eu também tive essa parte de também ler, de tentar me sentir mais com força, mais motivada, mas o medo era sempre tanto que eu pensava, oh meu Deus, como é que isto é possível, não é? E eu acho que o universo, isto é tudo muito bonito, porque eu acho que eu passei, todas as minhas fases foram muito importantes para que eu hoje pudesse estar a partilhar com vocês e pudesse testemunhar, não é? Ser uma testemunha viva, não uma coisa que vocês leem nos livros, mas conhecerem alguém, e é isso que eu passo também aos meus pacientes, que passou pelo processo. Isso a mim teria-me ajudado imenso na altura, não é? Eu saber até mesmo aquilo que eu sentia na altura, saber o que é normal sentir, o que é que não é, o que é que... porque, como vos estava a dizer, fazendo aqui um bocadinho esse link àquela parte do pensamento positivo e nós estarmos sempre à espera de sentir aquela força, aquela coragem, e não sentirmos isso, só sentirmos muito medo, a mente sopra imensos medos, imensa culpa, estão a ver? Aquela coisa de e agora parece que estou a deitar tudo fora, depois vêm as questões familiares, do condicionamento. Os meus pais separaram-se, eu era muito pequenina e a minha mãe sempre foi muito mãe e pai para mim, não é? Pagou uma faculdade, aquele esforço todo tão bonito e sempre foi um orgulho, não é? Que depois também é uma coisa que também é de falar mais noutras lives sobre o condicionamento que nós temos e isto também está muito cá dentro e hoje até pode acontecer a falar um bocadinho, mas eu vou tentar não me aprofundar porque depois eu apaixono-me por estas coisas e disperso-me e não pode ser, porque não vamos estar aqui 4 horas. Então, mas reparem, vinha muito, não é? Vou ser uma desilusão também para a minha mãe, ela vai ficar super triste, sempre muito orgulhosa do meu percurso. Na altura também estava a dar aulas no ensino superior de radiologia. Então eu pensei assim, tudo isso vinha uma culpa, junto com o medo, não é? Vinha a culpa, vinha a incerteza, não é? E depois eu que sempre fui muito certinha, no sentido de nunca dei um passo, nunca fui assim muito louca de e depois logo se vê, vou deixar... Não, eu sempre fui muito, talvez também pela infância que tive, sempre fui muito cuidadora do outro e de mim mesma. Depois é um tema que também podemos abordar, que também é muito importante, de perfis que nós vamos adquirindo na nossa infância, de padrão de cuidador, que tem a ver com as nossas feridas internas, com os nossos traumas, com as nossas vivências, com a nossa história de infância, que nos levam por recurso de sobrevivência a desenvolver padrões para conseguirmos fazer face às vezes ao embate emocional das nossas histórias e das nossas vivências. Portanto, tudo isso dentro de mim saltou com força à minha mente, com tudo isso que ainda me fazia sentir mais frágil, mais vulnerável. E isso tudo hoje, e por isso eu estou tão feliz por estar aqui hoje a fazer estas partilhas e por ter sentido e hoje estar ao serviço como terapeuta, para poder partilhar isto às pessoas, porque isto é só normal. E eu acho que isto tem que ser muito falado, porque ouvirmos só aquela parte de se eu consigo, tu também consegues, força, sim, isso é mesmo verdade, mas paralelamente a isso nós temos que saber, primeiro, verdade, há aqui 2 parênteses. Primeiro, não podemos esquecer a verdade de que também o medo existe, que esses sintomas todos existem mesmo e que é mesmo verdade, e que temos que os acolher. E depois eu também já vou falar um bocadinho como é que, o que é que na minha experiência e no meu caminho eu também desenvolvi ferramentas que me ajudaram muito, como aprender
porque no início não, há uma resistência grande a tudo isso, não é? Até porque é esse o nosso recurso de sobrevivência do nosso sistema, é não querer sentir dor, não é? Mas depois eu também aprendi que a dor é inevitável, mas o sofrimento pode ser opcional, depois depende muito do que eu decido alimentar. Mas depois isso já será outra coisa que podemos falar um bocadinho mais à frente, ou se não der esta live eu depois abordarei com certeza noutras lives. Mas isto são muitas variantes e eu estou a tentar quase que magicamente, e peço ajuda ao universo para me ajudar aqui a tentar resumir o irresumível, na verdade, mas tentar pôr aqui um bocadinho de todas as partes, que eu acho que é super importante. Então, nós não nos podemos demitir da nossa humanidade, não é? E esta parte do sentir existe e faz parte, ok? E é precisamente essa parte, hoje eu sei, que é o degrau, é o combustível que nos ajuda a essa mudança. Mas ao mesmo tempo, e como é que isso ajuda? Primeiro porque o medo há uma frase minha que uma vez escrevi, se forem ver no meu Instagram, que diz assim, que eu escrevi assim: às vezes é preciso que o medo seja muito para que a coragem se mostre e o salto seja em grande. Isto porquê? Porque quando eu tenho muito medo, quando eu estou num sofrimento tal, quando eu estou a levar uma tareia pela minha mente, de todas estas coisas que surgem, não é? De eu poder estar a ser, estão a ver o condicionamento mental, não é? Vais ser uma desilusão, e o que é que vais fazer? Na altura eu também me estava a separar, a minha filha era muito bebê, estava sozinha com ela, minha família está toda a 300 km de distância, portanto toda essa aridez, não é? E os medos, não é? As despesas, a casa, uma vida normal humana, não é? Tudo isso subia, não é? O facto de eu ter sido sempre muito controladora, de certinha, de saber o que é que eu ia fazer a seguir, de repente eu estou a sentir que quero sair de um sítio, mas também não sei ainda para o que é para fazer. Isso tudo causa uma vertigem gigante, e esse sofrimento que acontece, essa dor, digamos assim, o sofrimento vem muito de nós, sem querer, depois alimentarmos o pensamento, ou melhor, reparem, quando há um avistar de um desconhecido, o nosso sistema nervoso central reage em alerta, não é? Vem a ansiedade, vem o medo. O medo é uma roupagem da ansiedade, é o corpo a pedir colo, a dizer, a achar que vai morrer, que está em perigo. Então, naturalmente, há um despoltar de emoções gigante, não é? Dentro de nós. E essas emoções, naturalmente, não é? Condicionadas pelas hormonas do stress, o cortisol, a adrenalina, em força no nosso corpo, vai despoltar emoções do mesmo mood, não é? De stress. E essas emoções vão desencadear, por sua vez, pensamentos do mesmo mood também. Então, todas as histórias mentais surgem, não é? E sem querer, o sofrimento começa a acontecer quando eu me vejo, pelo turbilhão emocional, me vejo ali atacada, embrulhada e muito fundida com a nossa mente. Eu já tinha feito umas lives anteriores, se forem ver no meu Instagram, em que eu até já expliquei, mas vou falando isso, que é sempre bom, porque há sempre pessoas novas que vão ouvindo. Nós não somos os nossos pensamentos, não é? Nós somos aquela que ouve a nossa cabeça, não é? Nós somos a nossa essência, o nosso coração. Onde é que nós estamos? No nosso coração. Isto não é nenhuma linguagem romântica, porque o coração tem mais de 40 mil neurónios. Há um instituto na Califórnia que estuda a inteligência emocional do coração, e agora até se está a descobrir que até o coração tem um sistema nervoso também independente, uma coisa muito, muito nova e muito bonita. Mas então, nestes 40 mil neurónios não condicionados, que está a minha essência, que aquilo que eu sou verdadeiramente. Na cabeça, estes mais de 100 mil milhões, o cérebro é um gravador. Tudo aquilo que nós vivenciamos, experienciamos, fica gravado. Então a maneira como eu percepciono o mundo tem muito a ver com todos os condicionamentos e crenças que eu gravei ao longo da minha infância, eu, ser humano. Então,
estava-vos a dizer, agora fazendo aqui o link a esta parte do sentir. Quando estamos muito embrulhados quando a mente vem com isto tudo, não é? Vem um sofrimento muito grande, uma aflição muito grande, um sofrimento muito grande, que alimenta e faz crescer essa dor, não é? Porquê? Porque eu estou a resistir. Isto é tudo física quântica. Nós somos energia, somos um conjunto de células, dentro das células há os átomos, dentro do átomo há o próton, que depois é observado microscopicamente ao microscópio eletrónico, vamos dar ondas vibratórias. Então, se eu estou a sentir, se eu estou a criar resistência a esta dor, não é? Tudo o que cria, se eu resisto, se eu crio resistência à dor que eu estou a sentir, a rejeito e tento lutar contra ela, eu estou a aumentar isso. Porque isto é física, qualquer resistência pressupõe mais gasto de energia. Então, todo esse processo dentro de nós parte-nos todos, estão a ver? Parte-nos todos por dentro. Então, o que é que começa a acontecer? Todas as nossas camadas de condicionamento começam a cracar e começam a partir por aí fora. E isso ajuda-nos a ficar cada vez mais na nossa essência. De repente, a dor é tanta, o sofrimento é tanto que nós ficamos mesmo rendidos. E isso deixa-nos no nosso coração, que é a nossa essência. E ficamos, de repente, há um desgaste tão grande pela tarefa mental que de repente a gente já nem acaba por deixar de resistir a isso. E é aí que o milagre acontece. Eu deixo de resistir e eu costumo dizer que a tristeza, ela não nos leva para baixo, ela leva-nos para dentro. Então eu agarro-me a mim, eu fico comigo, porque de repente não me resta mais nada, estão a ver? E no meu caso, quando eu fiz a minha mudança, eu nem contei a ninguém, nem à minha melhor amiga eu contei no início, porque achei que era tão louco. E sei que ela me ia perceber, porque ela é uma pessoa muito igual a mim, mas só lhe contei mesmo já mais para o fim, porque porque eu também estava sempre à espera que isto passasse, estão a ver? Então, saber que, e mais esse sofrimento, não é? Dá sintomas físicos. Eu tive febre, eu tive dores no corpo, porque lá está, é o sistema a reagir ao desconhecido, estão a ver? Então, o corpo fica em alerta por todos os lados. Então, esta parte de nós sabermos que é natural sentir medo, é natural sentir que todas as inseguranças venham, que a mente lá está alimentada pelas tais emoções que são condicionadas pelo tipo de hormonas, não é, que estamos a produzir, que nos vai minar e que nos vai tentar fazer sentir mal, fazer sentir, dar-nos imensas desculpas e motivos para ficarmos no padrão, não é? Para ficarmos onde estamos. E portanto é muito importante saber que isto acontece. E a partir daqui também, e é isso que eu também quero trazer, e também vai ser outro tema para outra live, estão a ver? Por isso é que eu nunca preparo nada, porque depois está-me a vir coisas que eu acho que depois são muito importantes falarmos mais para a frente, que é o tema da autocompaixão. De repente há um convite natural, e é isso que ajuda muito, e é um milagre, é um colo nutritivo e que nos dá a força de nós para nós mesmos, dessa compaixão para comigo mesma. De repente eu abraço-me, eu abraço essa dor, eu acolho o meu corpo e eu sou aquela que diz ao corpo, eu ser humano, não é? Sou aquela que diz ao corpo assim, está tudo bem, é normal, estás com medo, é normal estarem a vir esses pensamentos, essas vozes, falar com a cabeça, dizer cabeça, eu sei que estás-me a dizer isso, eu compreendo, não sabes o que é que vem a seguir, mas não faz mal, deixa ver, confia. Eu, essência, o coração, ser aquele que começa a marcar presença no nosso corpo. E outra coisa bonita é que o coração, e é muito interessante, vou partilhar com vocês,
O coração é um músculo, mas eu, para explicar isto, gosto de dizer que é um órgão. É o único órgão no nosso corpo que emite mais informação ao cérebro do que aquela que recebe dele. Então, quando eu começo a viver no meu coração, eu começo a conseguir acalmar gradualmente e nem gosto muito da palavra acalmar, consigo cativar a minha mente, é mais isto, porque temos que a compreender, não é? O nosso cérebro é um gravador. Às vezes as pessoas dizem muito nas consultas: ai Raquel, eu gostava de calar a minha cabeça. Ou, não dá, não é? Ninguém diz assim para um rim: olha, paras de filtrar. Ou, não, é assim, cada órgão tem a sua função. O nosso cérebro é um gravador, é super útil. Fazermos uma conta, resolvermos coisas no dia a dia. E lá está, é um gravador, vai gravando tudo, não é? Desde aquilo que nós ouvimos, percepcionamos, vemos, e depois lá dentro também estão todas as crenças que nós vamos gravando e adquirindo, não só a nível familiar, como a nível do inconsciente coletivo, não é? Ainda é muito pouco. Quem é que, por exemplo, este meu passo, não é? De mudar de vida, estou a olhar da sociedade é assim: olha, ela está a ser irresponsável, ninguém larga assim um trabalho, não é? Só porque sim, ou mesmo que saiba para que é que se quer mudar. No meu caso, eu ainda não sabia, não sentia, não sabia porque é que eu ia fazer ainda, só sabia que não era aquilo. Mas mesmo quando se sabe, não é? As pessoas, quando têm uma coisa certinha, não é? É muito difícil arriscarem, não é? Porque têm esse condicionamento lá de fora, não é? Que acham que... só que há uma coisa importante que eu gosto de dizer: quando nós avançamos para o desconhecido e quando nós seguimos a nossa intuição e a nossa verdade, não é um salto de irresponsabilidade, é um salto de muita coragem e muito auto-amor. E muita autoestima. Porquê? Porque se eu estou a avançar, é porque eu acredito em mim. E portanto, se eu acredito em mim, automaticamente a vida vai acreditar em mim, porque tudo isto é física. Nós vibramos uma frequência, vamos atrair isso em eco, ok? Então, esta parte humana, eu acho que é muito importante falar e dar-vos a conhecer que todos esses sintomas de medo, de coisas que surgem, não é? Que também existe e que também faz parte. E, paralelamente a este tema, ou melhor, ainda dentro deste tema, há outra coisa muito importante, porque ainda naquela frase que eu disse no início, quando diz assim: se eu consigo, tu também consegues, é preciso também ter cuidado com esta frase. Porquê? Todos nós conseguimos aquilo em que acreditamos, mas para isso nós temos que acreditar. Eu não posso dar um passo na minha vida a copiar o que uma pessoa fez, porque senão claro que vai dar errado, porque eu não estou a agir através do meu centro. Então eu tenho, e primeiro que tudo, antes de uma mudança, há uma frase minha que eu também escrevi que diz assim: quanto melhor nós nos conhecemos, quanto melhor te conheceres, eu acho que escrevi assim: quanto melhor te conheceres, mais preparado vais estar para a mudança. E isto tem a ver muito com a minha experiência, porque eu percebi, quanto mais eu me fui conhecendo interiormente, isso também me ajudou muito a lidar com os sintomas que eu ia sentindo, que o meu corpo ia manifestando face ao desconhecido. E mais, foi-me ajudando a ver as crenças limitadoras que eu tinha dentro de mim, os padrões, não é? Que estavam cá dentro, que me estavam a condicionar muito. E portanto, nós temos que nos conhecer, perceber o que é que dentro de nós também, qual é a verdade gravada no nosso subconsciente acerca de nós mesmos, e paralelamente a esse trabalho, aí sim faz-se um bonito salto para a mudança. Porque se eu tento, imaginem, se eu digo: eu não estou bem aqui, eu quero mudar, e sem eu ter o amor próprio de querer saber mais sobre mim, então eu também estou a fazer uma mudança mais pelas condições do exterior e pelo material do que pelo meu coração. E mesmo quando
Há pessoas que dizem, não, mas eu quero também mesmo pelo meu coração, eu estou a sentir. Ok, mas agora reparem nisto. Se dentro de nós, se dentro de vocês, enquanto houver uma crença de não merecimento, de pequenez, de sempre muito alimentado, não é? Todos nós na infância passámos por isto, pela comparação, achar sempre que o outro temos que ser melhor, temos que conseguir. Isto é muito da nossa sociedade, não é? Nunca nada chega, nunca nada é. Andamos na creche, vá, agora tens que coisa que é para aprender a escrever para estar bem na escola primária. Chegamos à escola primária e vá, agora tens que estudar bem e tal, para depois ir para o ciclo. Depois no ciclo é que vai ser mais difícil. Depois chegamos ao ciclo, vá, agora tens de te preparar, porque depois no liceu tens de ter média para entrar e tal. Depois vamos ao liceu. No liceu, vá, agora tens que preparar-te para os exames, tens de conseguir entrar na faculdade para seres alguém. Estão a ver isto é super forte, para ser alguém. De repente, quando somos pequeninos, quando somos crianças, achamos mesmo que só somos alguém quando tivemos um curso ou uma profissão. Eu ainda não sou nada, eu tenho que ser alguma coisa. Nós já somos tudo. Eu fiz um vídeo muito bonito, também para honrar um bocadinho o meu propósito, a minha caminhada, que também está na minha página raquelfonseca.pt, se vocês forem ver, que eu gravei na natureza, onde eu digo assim, não te preocupes em te tornares algo, já és tudo o que precisas. E é mesmo isto, nós já somos. Agora, o que é que eu gostava de fazer na minha vida, que dons é que eu trouxe para servir ao mundo, de que forma é que eu posso enriquecer mais o mundo, então isso é outra coisa. Mas há muito pela linguagem, pelo inconsciente coletivo, nós vamos bebendo muito isto, não é? Depois chegamos à faculdade, é acabar o curso, depois acabamos o curso, agora tens que arranjar um bom emprego, depois do emprego, agora é uma pós-graduação, agora tens que, estão a ver? E se for preciso, e depois do trabalho, agora quando chegar a reforma é que é, agora quando... Estão a ver? E depois a gente morre, e se for preciso ainda estamos no caixão e está o padre a dizer, agora é que ela ainda vai para um lugar melhor. Estão a ver? Nunca chega. Está sempre a ser, tem que sempre, é horrível, não é? Parece que temos que sempre ir a algum lado. E não, nós só estamos cá para descobrir quem somos e para sermos felizes. Se estivéssemos cá para fazer matéria, não fazia muito sentido depois um dia irmos embora, não é? E antes de começar a gravar este podcast, também estava a conversar com um amigo e dizíamos assim, o que interessa é o que nós deixamos no mundo, não é? O que é que eu espalho enquanto cá estou? O que é que a minha presença ajudou? E não aquilo que eu construo, não é? Porque isso tudo é efêmero, não é? E então, para isso só é possível através do amor, não é? Não do amor mundano, como se costuma, o amor mundano, não é? Que se ouve falar, mas o amor como esta energia criadora de que nós somos feitos, a nossa essência é isso. É amor, é uma energia tão elevada que a física quântica ainda não conseguiu medir e Einstein definiu de amor. E é muito através daí, alicerçados por esse verdadeiro modo de ser, que nós conseguimos sentir aquilo que viemos fazer. E isso pode significar qualquer coisa. Eu posso ser tão feliz a trabalhar num hospital, a ser juiz, a ser terapeuta, a trabalhar num café, desde que isso me realize, desde que eu chego ao final do dia de coração cheio e a sentir que estou a ser feliz, isso é o verdadeiro significado de existência, é ser, não é ter. E se nós formos a ver, não é, aquilo que nós bebemos, ainda ontem dizia numa consulta, nós achamos todos que vemos pelos olhos, não é? Mas não vemos, nós vemos pela cabeça, é pela mente, porque os olhos são só uns stores. Depois, a codificação daquilo que nós vemos tem muito a ver com aquilo que nós temos cá dentro, não é? Então estamos sempre a ver por uma lupa, que enquanto não sabemos quem somos, é uma lupa muito distorcida. E nós vamos absorvendo muito pelo exterior, não é? Pela televisão, as notícias, aquela, não é? Pela sociedade em si, não é? Que nunca chega, e é um conseguir, e é um alcançar,
Estão a perceber? Então sempre ficamos muito escravos disso e pomos-nos muito à borda do prato, não é? Isto já vem desde a nossa infância, porque por condicionamento, uma criança quando nasce, quando nós nascemos enquanto mamífero, nós temos necessidades genuínas e biológicas de acolhimento, não é? E para sobreviver precisamos de ser vistos, amados. Uma criança quando nasce, que já temos visto um documentário de um autor que eu gosto muito, que é o Gabor Maté, também vos aconselho a ir pesquisar, e ele dizia assim, uma criança quando nasce, se for deixar, mesmo que seja saudável, se não tiver colo nas próximas horas, ela acaba por morrer. Portanto, só para perceberem a falta de tato e a necessidade de toque e de nos sentirmos acarinhados e amados que nós enquanto mamíferos temos. E depois é assim, enquanto bebés temos uma relação altamente dependente dos nossos cuidadores, pai e mãe ou outros cuidadores. Precisamos de alguém que nos dê leitinho, que nos mude a fralda, que uma criança não sabe, nem sequer enquanto criança temos sistema de autorregulação. Um adulto acalma-se, não é? Vocês apanham um susto, vão sendo atropelados e depois o corpo treme e vocês dizem, ai já passou, que susto, tens pernas a tremer, ok corpo, mas vá, foi um susto, já passou, e temos esta capacidade de nos autorregularmos. A criança não tem esta capacidade. Um bebê apanha um susto, se não há um colo, um adulto para dizer está tudo bem, estou aqui para te proteger, está tudo bem, foi só um susto, a criança está 2 horas a chorar se for preciso e só para por exaustão. Portanto, nós já desde pequeninos temos esta necessidade. Eu hoje já estou a ir buscar montes de coisas, estou a adorar, mas acho que está a correr bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão pondo. Porque acho que estou a falar um bocadinho de tudo, está-me a vir essas pontes que é muito bonito, pronto. Então, enquanto crianças, não é, temos esta relação de dependência, isto para vos explicar o condicionamento, não é, de onde é que também nós estamos presos, e porque eu quero agradar, então eu com os meus pais, mãe, pai ou cuidadores, eu tenho uma relação de dependência, portanto, mas no início é uma dependência emocional ainda funcional, porque eu preciso mesmo deles, não é? Então a necessidade de sermos vistos, amados, é quase um recurso de sobrevivência do nosso sistema para termos mais atenção, não é? E nós, desde pequeninos, não é? Nós nascemos um bebê purinho, sem ego, nós nascemos, eu ser Raquel, ou chamarem-me Alface, para mim é igual, vou dar a mesma importância. Portanto, o nome é o primeiro rótulo que nós levamos, mas depois, e aquilo é igual para nós, mas depois, com o tempo, se vocês virem, o bebê diz assim, a associação do bebê é, quando dizem, por exemplo, vou usar o meu nome como exemplo, Raquel, e eu olho, eu como bebê vou dizer, que giro, quando eu ouço este som, se eu olhar, eu tenho palminhas, tenho mais atenção. Então eu começo-me a dar pelo meu nome. Depois começo a crescer, não é? Eu, Raquel, sou um exemplo, eu ser humano, não é? Estamos no seio familiar, se fizeres isto és muito linda. E eu penso, se eu fizer isto sou muito linda. Não, tu para isto não prestas. E eu acredito, eu para isto não tenho jeito. Depois vamos para a escola, imagina, adoro branco, mas todos gostam de amarelo ou verde. E eu sou a única a gostar de branco, não é? E depois nós, para pertencer ao grupo, não, se calhar verde é que é, não é? E noutra live também gosto deste exemplo, não é? Até em gostos se calhar eu até posso adorar esparguete, mas como todos gostam de arroz, eu, não, se calhar arroz é que é. Então eu vou perdendo-me de mim mesma, e o que é que eu até gosto de explicar nas minhas consultas, e gosto desta comparação da cebola. Nós, enquanto essência, somos o cerne da cebola. Depois a nossa personalidade são camadas. Estão a ver estes condicionamentos que nós vamos ganhando, não é? Vão-nos afastando de nós mesmos, são as camadas da cebola, e quanto mais crescemos, mais gorda é a nossa cebola, mais camadas nós temos, estão a ver? E de repente nós andamos a viver aqui, na personalidade, e quando eu digo aqui é nestas camadas da cebola, assim mais à superfície, a pensar que somos aquele conjunto de gostos, no fundo um padrão agradativo, pensamos que somos aquilo, e não somos, não é? Nós no fundo aprendemos a ser, e é aí que moram também todos os condicionamentos,
não é? De querer agradar, de querer mostrar que se sabe, que se tem, que para tentar ser mais visto, mais valorizado, mais gostável, estão a ver? E isso tudo bloqueia, prende-nos, é uma prisão. De repente eu fico escrava e refém disso tudo. Então quando eu quero fazer, e agora fazendo aqui um bocado a ponto para o início, uma mudança na minha vida, tudo isso está cá, não é? Do género, então mas... E depois se ninguém gosta, e depois não sei o quê. Eu gosto muito de fazer estas lives. Para mim, se tiver aqui uma pessoa a assistir, para mim já é maravilhoso, porque ao mesmo que não venha ninguém, eu gravo, porque eu gosto tanto de fazer estas partilhas, porque eu faço para mim. Porque eu amo fazer, amo falar sobre isto, são temas que me apaixonam muito e que depois eu própria gosto de ouvir para me relembrar várias vezes disto. Então eu faço por mim, deixa-me feliz, estão a ver? Eu não estou preocupada se quantas pessoas vão ver ou se, será que as pessoas vão gostar, ou mesmo quando eu dou uma consulta, não é? Às vezes digo aos meus pacientes, imagine que eu estava aqui preocupada se você estava a gostar da minha consulta ou não. Eu não estava a ser eu não conseguia ajudá-la porque eu ia sair da minha essência. Estão a perceber? E então, agora pegando nisto, eu vou fazer aqui a ponte para esta parte de quando eu quero mudar, eu tenho que ser igual a mim mesma e fazê-lo primeiro que tudo por mim. E é muito importante fazer paralelamente a um trabalho, e quem está aqui a ouvir ou quem vier a ouvir isto depois posteriormente, é muito importante e me ajudou-me imenso fazer um trabalho de autoconhecimento paralelamente ao nosso caminho. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu vou descobrindo onde é que eu estou, quais são os padrões onde eu estou refém, e já não vou acreditar na minha cabeça, já não vou alimentar os meus medos e já vou conseguir ser o amor e a presença que eu tenho que ser para o meu corpo. Estão a ver? Tem que ser a força da minha força e o coração do meu coração. Eu não tenho que ir buscar, não estão a perceber? Então, mas como é que isto se consegue? Quando eu sei a verdade. Agora, se eu não souber quem sou, se eu pensar que sou a minha mente, que são os meus pensamentos, se eu não conseguir perceber em que perfil é que eu estou presa, se estou presa num perfil agradativo, cuidador, o que é que dentro de mim, quais são os medos, não é? Em que é que eles se alimentam, é muito mais difícil eu ouvir-me e sentir-me, não é? Então, e por isso é muito importante, porque senão, se a pessoa vai fazer um salto e uma mudança só porque sim, porque se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo, e não está a fazer, não se está a levar nesse salto, não é? É muito perigoso, depois cai numa frustração, e depois num reforço e depois lá está, vai dar esse reforço de padrão, de crença de não merecimento, de pequenez, é tipo, pois, eu não consigo, e a pessoa cai numa frustração grande, ok? Portanto, agora, quando nós fazemos alinhados com a nossa verdade, com o nosso centro, a sentir, e este sentir é sentir tudo, não é? É sentir as vozes que vêm, o pensamento, a cabeça a dizer coisas, é tentar fazer-me desistir. A dor que é sentir às vezes que podemos ficar sozinhos, que é tipo, e se ninguém me apoiar? E se todos, ok, eu vou-me apoiar a mim, eu estou cá para mim, não é? Outra coisa que eu costumo dizer nas minhas consultas é, às vezes digo muito aos meus pacientes, olha, você é a única pessoa que falta na sua vida, porque de repente, quando eu, ser humano, não é? Eu, Raquel, eu, a Fátima e o Ima, que está aqui, um grande beijinho. Quando eu sei quem sou, ok? Então eu vou ser a presença consciente, vou ser o meu coração para a minha mente e para o meu corpo, para a minha personalidade. Estão a ver? Eu, Raquel da Essência, vou ser a presença e o espaço amoroso e enraizado que o meu corpo cheio de medo, inundado pelo medo, pelo desconhecido, precisa, e que está, o meu corpo que está a vivenciar isso, precisa. Então eu dou uma mão, não é? Eu estou aqui, eu sinto o meu corpo assustado, mas eu digo, anda cá, eu estou aqui, não tem mal. E saber chorar a dor,
ok? Paralelamente a este tema, também vem muito aqui, é quase, é impossível não falar disto, que é no sentir, não é? Também é importante sentir, porque também aquelas frases que às vezes se ouve, não é? Tens de ser sempre forte, vá, tu consegues. A nossa fortaleza, não é? Ou melhor, a nossa força, a nossa força, a nossa fortaleza está em sermos vulneráveis e não termos medo disso. E eu permitir-me sentir, porque senão se eu me estou... porque às vezes esta frase, por isso é que eu gosto de desdobrar isto, que isto é tão importante, que é, quando se diz tens que ser forte, vá, tu consegues, não quer dizer que eu não posso sentir, porque nós, de certeza que muitos de vocês ouviam muito isto, vá, tens que virar a página, vá, não penses nisso, não, vá, vira a página, vá, tens que ser forte. Sempre fomos convidados a distrair-nos da dor, não é? Então, e o caminho não é esse. O caminho é eu ser a presença amorosa para essa dor e permitir-me sentir e saber sentir. Percebermos que chorar... tenho uma amiga minha que diz uma coisa que eu gosto muito, que ela diz assim: chorar é igual a rir, só que leva água. Porque chorar é um movimento muito importante, libertador, que o nosso corpo precisa para libertar a carrada de energia e de tensão que está aqui dentro, lançada pelo medo, pela própria ansiedade, que é o corpo aflito, não é? É o corpo a dizer tenho medo, ansiedade. No fundo, acaba por ser esta bola gigante, este bolos de emoções que surgem assim todas de repente, tipo, quase vem-me assim a metáfora, quando abrem assim a cancela e sai assim o gato todo de repente, uma debandada, não é? Vem tudo assim, não é? E de repente eu tenho que dar espaço a essas emoções, eu tenho que as permitir sair. De outra forma, se eu vou estar a suprimi-las, eu vou estar a aumentar a minha ansiedade, não é? E todas as emoções suprimidas durante muito tempo vão dar uma depressão. A depressão é isso. Há duas definições da depressão que eu adoro. Uma é o corpo a dizer acabou-se a palhaçada, não vou mais contigo nessa farsa. Vem para ti, sê tu própria, deixa de querer agradar, deixa de estar a querer viver em esforço. Não vou mais contigo, não te acompanho. Outra é o corpo a dizer assim, estou cansado, de repente é o corpo sufocado pelas próprias emoções. Estão a ver tanta emoção suprimida, acaba por deprimir e imunodeprimir, a pessoa adoece, não é? E muitas das doenças, eu tenho muitas pacientes com cancro que quase todas acabam por dizer uma coisa muito bonita no processo, que é: este cancro foi a melhor coisa que me aconteceu. Isto parece chocante estarem a ouvir isto, mas é uma bênção disfarçada, porque de repente é preciso um susto grande para que a pessoa se agarre a ela própria, para que a pessoa se permita escolher-se e dar-se espaço, não é? Porque no fundo a vida é sempre nossa, não é? Por mais que tenhamos pessoas à volta, não é? Quem é que é a pessoa que nos leva sempre para todo lado? Somos nós. Eu levo-me sempre. Onde eu vou, eu vou. Eu estou comigo do princípio ao fim da minha vida. Então eu tenho que aprender a ser esta presença consciente, a saber olhar não me vem muita palavra, não é humor, mas assim, com ternura até para os medos da minha cabeça, para as coisas que ela me diz, e descansá-la e dizer-lhe, ok, sabem, quase como aquela figura de um avô a ler o jornal numa cadeira super seguro e dizer, vá, sim, estás a dizer isso, mas está tudo certo, está tudo seguro, uma âncora, estão a ver? Então, este saber sentir também é importante, saber chorar e perceber que chorar não faz mal, mas tem que ser um chorar consciente. Há um chorar de vítima, que é, porque é a mim, e isto não leva a lado nenhum, não é? Só está a fazer perdurar a dor, é tipo uma pescadinha de rabo na boca, a perdurar o sofrimento é isso, eu estou a alimentar a minha dor com os meus, e estou a resistir a ela com os meus pensamentos.
Ou então ser um choro de lavagem, que é aquele choro libertador, em que eu sinto a dor. E há aqui uma coisa que eu quero deixar também partilhado com vocês, que é muito, muito importante e para mim foi muito rica, que é quando eu permito sentir a minha dor. Imaginem, vocês sentem um desconforto, um medo, uma ansiedade. Primeira coisa, experimentem tirar-lhe o nome e fiquem só com a sensação e sintam essa sensação e fiquem presentes para essa sensação. E de repente o que acontece é que quando a sensação sobe e chega aqui à cara, ela sai em lágrimas, se vocês estiverem presentes, e já não se transforma num pensamento. E isto é que é a beleza da cura a acontecer e dessa libertação. E o medo transmuta-se. De repente, também há uma metáfora que eu gosto muito, que é quando tu deixas de rejeitar o medo e quando tu lhe dás um colinho, como se ele fosse um recém-nascido, pegas no medo, dizes, estás aqui medo, anda cá. De repente já não é o medo que te tem, tu é que tens o medo, mas ele já não te tem a ti. Isto é tão bonito, tão bonito. Isto é mesmo verdade. E eu vou dizer aqui uma coisa que eu digo nas minhas consultas, não acreditem em nadinha do que eu digo. Peguem e experienciem, porque senão eu seria mais uma quase que aqui a evangelizar-vos, a dizer-vos coisas que isto é que é a verdade e que assim é que é. Não, para isso vocês já há imensos livros e imensas coisas no YouTube. O meu propósito aqui é ligar-vos ao vosso coração. É tipo, a sério, deixa-me ver. Será que isto é mesmo verdade? Deixa-me experienciar. E é a experiência que nos torna livres, que nos torna, que nos torna mais... ia dizer autênticos, mas autênticos nós já somos, ou seja, que nos permite fazer esta desconstrução, tirar estas camadas de cebola, ok? Fora e ficar mais perto de mim. Então, pronto, deixem-me ver só aqui as horas. Estamos bem? Deixem-me ver que horas é que são. Ok, são 4h30, ok. Ok, estamos quase a terminar. Então, tem alguma questão? As pessoas que estão aqui, olha, as pessoas que me estão a ouvir, se quiserem também podem escrever, podem enviar mensagens. O meu e-mail é o info.raquelfonseca.pt. Podem mandar as vossas partilhas, alguma questão que tenham, está bem? Ou escrever uma mensagem, se quiserem ir ao meu site, também tem lá uma caixinha para deixarem os vossos comentários, as vossas partilhas ou as vossas dúvidas. Das pessoas que estão aqui a assistir, alguém tem alguma dúvida? Gostava de dizer alguma coisa? Se tiverem alguma pergunta, podem dizer. Pronto. Então estão a ver a beleza disto, é que a mudança, não é? Aqui a palavra coragem, e reparem, coragem, a palavra coragem vem de agir com o coração, não é? A etimologia da palavra é esta, coragem é agir com o coração. O que é isto com o coração? Com o meu centro, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu sinto verdadeiramente. Estão a ver? Portanto, esta parte é muito importante, não se esquecerem de, ok, se eu quero mudar na minha vida, se eu quero fazer uma mudança, então deixa-me cá investigar um bocadinho sobre quem é que eu verdadeiramente sou, não é? Sobre o meu sentir, os bloqueios que eu posso ter cá dentro, as crenças, estão a ver? Porque isto é mesmo verdade, quando nós nos alinhamos com a nossa essência, a nossa energia é amor. Nós somos mesmo esta energia criadora, temos mesmo, e é uma energia tão elevada, quando nós nos alinhamos com ela, a nossa vibração sobe. Então eu subo a minha vida, isto é física quântica, eu subo a minha vibração, eu emito uma frequência mais elevada e eu atraio também isso, ok? E atraio em eco e em dobro, estão a ver? Então não há como correr mal, ok? E mesmo em processos de caminhada, mesmo quando se falha, a falhar também é normal, também não tem mal falhar. Eu até costumo dizer o falhar é mais importante do que o sucesso, porque eu com o falhar eu aprendo mais, eu fico mais humilde e ficar humilde é reconhecer o que é que eu posso fazer mais por mim, onde é que eu posso aprender mais, onde é que eu posso, estão a ver? O sucesso também é bonito e acho que também merece ser
celebrado, mas com consciência, muito enraizadamente, não deixa-nos ali à crosta, à superfície, estão a ver? Muito escravos da opinião externa, do que é que o outro acha, do que é que o outro... Eu tenho pacientes que estão a mudar, a fazer mudanças também de vida, e há uma coisa que eu também queria deixar aqui partilhado, que é tudo o que vocês queiram criar, vocês têm que ser os vossos primeiros fãs, têm que ser aqueles que vocês têm que amar o vosso produto. Se vocês estão a criar uma coisa, a pensar já se aquilo vai vender, será que as pessoas vão gostar, já estão escravos disso, então esqueçam, já não estão na vossa essência, já estão no vosso mental, no vosso condicionamento do ter que conseguir, ter que agradar, estão a ver? E quando nós ficamos escravos disso, nós abandonamos-nos. E depois, todos nós, há muita gente a fazer tudo, não é? Mas eu garanto-vos que todos nós, se nós nos alinharmos com a nossa essência, todos nós pomos a nossa marca no mundo, não é? Ninguém fala como eu falo, ou como uma amiga minha possa falar, e no entanto estamos todos a trabalhar de uma forma bonita, mas cada um tem a sua marca, tem uma coisa que eu queira fazer, queira lançar, eu tenho que pôr lá a minha essência. E para isso eu preciso de saber quem sou e pôr isso cá para fora e sentir-me. De outra forma vai ficar igual a tudo o que já existe. Estão a ver? E isso é o que marca a diferença, é nós sermos genuínos, não é? Eu já disse isto noutra live, há pessoas, eu vou falar nisto outra vez, a Oprah Winfrey, toda a gente conhece, não é? Ela é uma pessoa que eu acho muito interessante e sempre que eu a ouço, eu acho sempre que já a conheço. Estão a ver? Parece que estive a tomar café com ela. Porquê? E eu já descobri porquê. Ela e outras pessoas assim. Porque ela é um coração a falar. Ela não tem filtros. Ela não está ali preocupada se o discurso dela está a ser cativante ou se está... Estão a ver? Aquela coisa da vaidade, que é muito diferente, e depois vou trazer isso noutra live, a diferença entre vaidade e autoestima. Não é? Vaidade é uma coisa que a pessoa está a fazer para o exterior, não é? E não para si mesma. A autoestima é eu fazer para mim, e não interessada do que é que o outro pensa. Então, e a ser verdade, não é? E eu acho que é isso que conecta, e acontece isso de uma forma muito bonita, quando as pessoas são reais, quando são verdadeiras, isso conecta as pessoas e conecta-nos uns aos outros, liga-nos. Estão a ver? E portanto, seguindo isso, o sucesso está garantido. Portanto, não tem como correr mal, porque a pessoa já está tão feliz. E se eu, como estava a dizer há bocado, se eu estou feliz, eu vou elevar a minha... Quanto mais eu estou na minha essência, como eu já sou, na nossa essência nós já somos felicidade. Também achamos que a felicidade é uma coisa que se conquista e que se vai buscar. Não, nós já somos mesmo esta paz, esta luz, este amor, esta felicidade, esta paz, porque é a ausência de pensamentos. No coração não há pensamentos. É este silêncio bom, não é? Quando vocês veem um pôr do sol ou o mar, porque é que se sentem logo bem? Porque de repente... Não é porque o mar também é muito lindo, não é? Mas não é só por isso, é porque o vosso pensamento cessa, a cabeça para. E isso dá uma sensação de paz. É daí que vem, porque nós somos silêncio na nossa essência. Luz, porque nós temos mesmo células luminescentes. Eu gosto de descodificar, que é porque também, para quem ouvir isto, não pensar, olha, pronto, outra a falar de paz e amor e que é tudo uma linguagem muito, não é? Muito romântica. Não, é mesmo verdade. Isto é a ciência, acompanha isto muito bem. E portanto, se eu elevar a minha frequência sempre, ou mantiver-me na minha essência, como eu já vibro alto, eu vou elevando a minha frequência e vou vibrar alto. Então automaticamente eu também vou atrair isso em eco, não é? E ia-vos dizer outra coisa relacionada com isto, porque agora disse isto do eco, que eu já me repeti, mas não faz mal, porque vão integrando isto. Mas tinha a ver tem a ver com esse alinhamento. Depois se surgir eu depois já digo, mas tem a ver com este alinhamento de se eu já sei, com a prosperidade, se eu elevo a minha frequência, não é? Então eu vibro isso, então eu vou atrair isso. Portanto, eu nem me tenho que preocupar com o dinheiro. Por exemplo, eu costumo dizer assim aos meus pacientes, não se preocupe, seja feliz, que o dinheiro segue-a.
porque nós não temos que ir atrás do dinheiro, isso é outro condicionamento. Vá, tens que trabalhar para ganhares muito dinheiro, para não sei o que. Estão a ver, achar que é isso que faz a pessoa feliz. O dinheiro é uma coisa boa, é uma energia importante, é uma energia boa. Também temos que tirar esses preconceitos em relação ao dinheiro, que é outra coisa que eu hei de trazer para outra live. O dinheiro é uma energia boa e uma energia elevada que tem, e por isso faz parte de nós, não é? Faz parte, essa vibração elevada faz parte de nós. Portanto, nós não temos que ir atrás de nada, porque se nós vamos atrás, é porque se eu estou a ir atrás, eu estou a vibrar carência. Se eu vibro carência, eu vou atrair carência. Estão a ver? Então vocês não têm que ir atrás de nada, nós não temos que ir atrás de nada. As coisas, nós atraímos as coisas. Estão a ver? E tudo isso é alinhado à nossa vibração, ok? Olhem, esta live já foi muito boa. Acho que vou terminar por aqui, não me vou alongar mais. Há aqui temas que nós falámos, que eu abordei. Quando eu digo nós, eu falo, mas acredito que vocês, eu sinto-vos desse lado e todos somos um, e há aqui coisas que se calhar alguns de vocês ou todos ouviram e dizem, olha, isto se calhar era giro ouvir mais, de uma forma mais desdobrada noutra live. Por isso é que eu digo, escrevam, ponham nos comentários ideias, porque isto é para todos nós, não é? Eu faço isto para mim, para vocês. Então, hoje queria muito trazer este tema da mudança, da coragem, de desdobrar isto, e noutras lives mais à frente, de certeza que vai haver estas coisas que eu falei aqui que podemos ir desdobrando, está bem? Um grande beijinho.